entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. A nossa convidada de hoje é a jovem mestre Isabela Conte. Entre os seus grandes feitos está o fato dela recentemente ter ingressado na Seleção Olímpica Brasileira. A gente vai falar um pouquinho disso e de muito mais coisas nessa entrevista muito bacana. Meu nome é Maurício Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Sharkcast, o podcast Xadrez Piraí. E aí galera, Xadrez Piraí, sejam todos muito bem-vindos a mais esse Sharkcast Entrevista, o nosso podcast. Hoje temos a honra e a alegria de entrevistarmos um dos maiores orgulhos do xadrez brasileiro dos últimos tempos, a enxadrista Isabela Conte, que, entre outros grandes feitos, aí teve recentemente a honra e a alegria também de participar da Seleção Olímpica Brasileira. Seja muito bem-vinda, Isabela, e a gente está muito grato por você ter aceitado o nosso convite e participar do nosso Sharkcast. Claro, obrigada pelo convite. Então, vamos começar pelo começo. Eu li que você aprendeu a jogar com 5 anos de idade com o seu avô. É isso? Uhum, isso. Mas como que era, assim, digamos, qual que era a relação do teu avô com o xadrez? Ele sabia desde sempre? Ou, enfim, como que ele chegou com o xadrez e apresentou para você? Como é que foi esse primeiro contato com a modalidade? Então, pelo que ele já falou, ele aprendeu com a mãe dele, quando ele era mais novo. E aí, ele ensinou pro meu pai também, que é filho dele. E aí, ele ensinou pra mim e pra minha irmã quando a gente tinha, assim, uns 5. Eu tinha 5, ela devia ter uns 8, 9. E aí, a gente ficava jogando de brincadeira, sabe? Ele ensinou a mexer as peças, só que assim, quando eu ficava melhor que a minha irmã em algumas situações, ela inventava a regra, falava que o bispo podia pular peça, sabe? Então, era só de brincadeira ali, quando a gente tava de férias, que ele morava em outra cidade e tudo mais. Então, no início, assim, o iniciozinho foi assim, a gente só mexia as peças. E aí, eu tive xadrez na minha escola, quando eu tava no 3º ano do Fundamental. E como eu já sabia mexer as peças, eu acabei destacando, assim, entre as outras crianças, né? Então, já no começo, eu já tava ganhando das outras crianças. E eu gostava muito de ganhar. Era a coisa que eu mais gostava. Acho que eu sou muito competitiva. Eu adorava ganhar, adorava o sentimento de ganhar, assim, de ganhar medalha, essas coisas. E aí eu continuei porque eu gostava de ganhar mesmo. E eu gostava, claro, de jogar também, que achava divertido e tudo mais. E aí eu lembro do primeiro torneio que eu participei, foi em Juiz de Fora, era um campeonato que tinha todo mês. E aí eu participei e tinha 2 meninas lá que eram bem boas, assim, que falavam que eram as melhores. Aí eu joguei com uma delas, que era o meu primeiro torneio, aí eu empatei com ela. Aí depois eu fui jogar com a outra, aí eu capturei todas as peças dela, e aí eu afoguei o rei da menina. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fiquei meio triste lá. Fiquei meio triste que eu afoguei, mas aí eu terminei em 3º lá no torneio. E foi bem legal, só que o ambiente era bem legal, assim, pra criança, porque a gente corria, a gente brincava de pique corrente e tudo mais. Então era um ambiente que eu gostava muito e fiz muitas amizades que tem até hoje, né? Teve um amigo meu de Juiz de Fora que a gente viajava sempre pra jogar os torneios de categoria. Nossos pais eram muito amigos, então no início foi um negócio bem, bem divertido, assim. E basicamente o início foi esse. É bacana esses inícios, assim, né? Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu aprendi com um vizinho e ele foi me ensinar e tal. Ele falou, esse aqui é o cavalo e o cavalo anda em L. Tá, mas ele não me falou quantas casas o cavalo andava em L. Aí o primeiro movimento meu foi capturar a dama dele. Foi com o cavalo lá em cima e pá! Não é assim. Eu falei, mas você falou que anda em L, isso aqui é um L e tal, né? Eu aprendi 1, 2, vira. O cavalo. Eu depois ele ensinou, Maurício, você faz isso aqui e tal, e beleza. E aí eu fui pegando. Mas aí você já se adiantou na próxima pergunta, que foi interessante, que você falou da participação dos torneios e tal. Mas a partir de que momento, assim, depois que você se sentiu segura, ou você viu o xadrez naquele primeiro momento como uma diversão? Eu vou participar para me divertir. Ou seja, a parte lúdica, né, do xadrez, assim. A partir de que momento você... acho que eu vou participar dos torneios.
Foi logo no começo mesmo, quando eu comecei a ter na escola, depois de, sei lá, 2 semanas já tinha esse primeiro torneio. Aí eu fui, porque eu gostava mesmo, eu gostava de jogar, gostava de ganhar, e eu queria jogar mais. Aí meu pai apoiou demais, assim, foi a pessoa que mais me apoiou, apoia até hoje. E aí ele foi comigo lá, fez as amizades dele também, foi desde o comecinho mesmo. Aí eu lembro que a gente viajou, assim, logo no início também, viajou pra cidade do lado, assim, que ficava 1h30 de distância, pra jogar o Carioca do Rio. Aí lá eu ganhei também, aí foi muito bom. A gente não parava de viajar ali pro Rio, né, porque era mais perto de Juiz de Fora. Aí a gente jogava mais os campeonatos cariocas e tudo mais. E aí foi indo, até hoje. E assim, depois que você começou a se destacar e a participar de grandes eventos e tal, e conquistar vários títulos, apareceram alguns patrocinadores? Você tem patrocinador hoje ou sempre é o apoio da família? Você ainda tem dificuldades com patrocínio? Eu não tenho patrocinador. Eu tô jogando por Blumenau agora, que eles dão uma bolsa pra gente jogar um torneio, joguinhos, né, jogos abertos de Santa Catarina. Só que eu não tenho patrocinador, só da família mesmo, quando a gente vai fazer alguma coisa, aí meus pais ajudam e tudo mais, mas não tenho patrocinador. E eu já tive uma vez um patrocinador que foi meu colégio, foi o Degraus, Sistema Degraus de Ensino lá de Juiz de Fora. Eles me patrocinaram para jogar o Pan-Americano, quando foi aqui no Brasil, em Poços de Caldas. Foi em 2013. 2013. Aí eles patrocinaram, me deram uniforme e tudo mais, eu era bem pequena. Foi um torneio bem legal, foi em Poços de Caldas, num hotel lá. Foi bem divertido. Patrocínio, ainda mais, infelizmente, nessas épocas agora, né? Acho que vai demorar um tempo para as empresas também meio que se firmarem, né? E se sentirem seguras para investir no esporte e tal. Mas o que você acha, assim, que pode melhorar a visibilidade, digamos assim, das empresas entenderem que vale a pena investir no esporte amador, no nosso caso, no xadrez, e também investir, digamos assim, na parte social do xadrez, o início, né? O ensino do xadrez. O que você acha que pode melhorar? O que você acha que as empresas têm que entender que realmente vale a pena investir no esporte amador? Eu acho que tem que ter exatamente isso, mais visibilidade, né? Então, quanto mais esse canal no YouTube, por exemplo, o Cricor agora que tá com o Fúria, então isso vai dar mais visibilidade. A série que lançou no Netflix, o Gambito da Rainha. Então acaba que gera mais interesse da população, né? Então, acho que isso pode atrair também as grandes empresas, né? Como o xadrez estava em super alta no final do ano passado, então isso pode chamar muita atenção. Então, por exemplo, na minha escola, quando eles me patrocinaram, ficou lá na escola, no site da escola durante uns 5 anos seguidos, a minha foto lá com o troféu lá no Pan-Americano, que eu fiquei em terceiro lá no Blitz. Aí colocou minha foto lá com a medalhinha, então ficou durante os 5 anos, e isso acaba atraindo muitos pais, né, pra poder... Sem dúvida. Entrar na escola e tudo mais, chama muita atenção, porque as pessoas ligam xadrez à inteligência, né? Sim. E aí isso acaba chamando atenção. Então eu acho que as empresas, assim, que deveriam patrocinar deve ser mais ligada à educação, a escolas mesmo, né? Que pode estar na visibilidade do próprio lugar. Mas... eu espero que essa tendência melhore. Aqui, nossa cidade, né, Piraí do Sul, no Paraná, a gente tem um apoio bem grande da Prefeitura Municipal, né? A gente tem uma parceria muito bacana. E desde 1997, quando o nosso clube foi fundado aqui, a Prefeitura tem nos apoiado. Então, a gente tem um apoio bem bacana. Transporte, pagamento de inscrição dos atletas, alimentação. Então, é bem bacana. E a gente também tem um projeto interessante aqui do governo do estado, que é o programa Nota Paraná, que as pessoas doam as notas em que elas não colocam o CPF, né, para as entidades da preferência, e aí isso se reverte num aporte financeiro para as instituições, né? Então todo mês sempre cai alguma coisa. Legal. Sim. Isso tem ajudado bastante a gente, entendeu? Ajuda bastante a gente. É uma forma também de você patrocinar, ajudar alguns atletas, né? Agora vamos torcer para que aconteça o FENAC, o FENAD de forma presencial, a gente pode ajudar os atletas, né? Paga inscrição, paga alimentação. Aqui é uma em coisa Santa bem Catarina, bacana nesse sentido.
Aqui em Santa Catarina tem isso, né? Tem o FECAG, né? Que os campeões aqui do estado de Santa Catarina ganham inscrição, ganham alimentação, ganham hospedagem pro FENAG. Então isso aí eu já acho muito bom. Mas, não, por exemplo, em Minas isso não tinha. Então vai depender muito dos próprios estados, né? E aí... Você mora em Santa Catarina hoje ou você continua morando em Minas Gerais? Moro em Florianópolis. Ah, moro em Florianópolis. A gente tá torcendo para que isso aconteça, né? O FENAG, né? Para ser aí. Você joga o FENAG ainda, né? Jogo meu último ano, se tiver esse ano. Não, vai ter. Vamos ter esperança que tenha, né? Até hoje, assim, digamos, quais são foram assim os seus principais títulos? Fala um pouquinho de cada um deles assim pra gente. Os principais títulos, bom, tenho os brasileiros escolares que eu ganhei em alguns anos, assim, acho que foi 2016, 2018, 2019. Esses foram assim os que eu lembro. Aí tem o FENAG também que eu ganhei em 2018, o Sub-16. Foi um torneio bem confuso, porque eu perdi a primeira partida, daí tava totalmente desanimada. Aí eu falei, não, eu vou jogar aqui, jogar bem, né? Vou dar meu melhor, mas não vai dar. Só que aí deu no final. Aí deu. E tem o Sul-Americano também, que eu joguei em 2017, dos Jogos Escolares. Quando a gente vai passando de categoria, né? Então teve o Mineiro, aí o Brasileiro e aí o Sul-Americano. Em 2017. Esse foi um dos melhores torneios da minha vida, porque foi tudo muito legal, assim. É tudo pago, né? Pela COB, né? Se eu não me engano, CBTE. Então, aí foram várias pessoas do xadrez. Foi eu, a Maria Eduarda Gomes, que é daqui de Santa Catarina, o Nathan Filgueiras, também de Santa Catarina, e o Bonvini, que é de São Paulo. Aí a gente era bem novo, devia ter uns 14 anos, se não me engano. E a gente era um time, né? A gente jogava nos 4 tabuleiros. Eu era o tabuleiro 4, a Duda o 3, o Bonvini o 2 e o Nathan o 1. Aí, assim, era o match, né? Então, todo mundo tinha que ajudar um ou outro, porque a gente queria ficar em primeiro. Aí era bem legal, assim, eu acabei ganhando. Eu só perdi uma, empatei a outra. E aí eu fiquei em primeiro no meu tabuleiro, ganhei lá o Sul-Americano. Mas a melhor partida foi um match contra a Bolívia, né? Porque eu joguei contra uma menina, ela chama Ana Paula Condori. Ela jogou o Pan-Americano que teve aqui em Poços de Caldas, né? Ela foi a campeã desse Poços de Caldas em 2013. Aí eu conheci ela nesse torneio, né? Assim, conversei um pouco e tudo mais. A gente jogou o Blitz. No Blitz eu ganhei dela, no pensado ela ganhou de mim. Aí lá em 2017 eu encontrei com ela de novo e eu ia jogar com ela, né? Com ela que foi campeã lá, Pan-Americana. E aí eu tava muito nervosa e falei, não, eu quero ganhar dela agora. Mas ela era bem forte, assim, comparado com os ratings, né? Que a gente ficava medindo os ratings. E aí eu tava jogando com ela, tava um final completamente empatado, de torre e bispo contra torre e bispo e vários peões, bispo de cores opostas. Então era completamente morto ali aquele final. E aí eu falei, não, eu tenho que ganhar esse negócio. Aí eu lembro que entrou o treinador dela na sala, porque ele entrava pra poder oferecer empate, né? Porque podia fazer isso lá. Aí ele entrou, ofereceu o empate. Aí o meu pai era o técnico do Brasil, ele entrou e falou, não vai dar empate não. Eu falei, meu Deus, tem que ganhar esse negócio. Aí eu tava lá toda pressionada que eu tinha que ganhar pra poder empatar o match entre Brasil e Bolívia. E aí eu tava jogando dando o meu melhor, até que eu consegui enrolar ali e ganhar dela numa partida completamente morta. E foi muito bom que eu saí da sala, todo mundo foi me abraçar, então foi um dos melhores momentos, assim. Quando eu tava jogando xadrez, torneios. Foram 97 lances, né? Vários lances. Foi uma partida bem... ali demonstrou pra mim o seguinte, cara, essa menina é uma guerreira, né? Ela não desiste fácil e é uma menina de equipe, né? Porque, porque é sempre assim, eu sempre falo com os atletas, quando você tá, claro, é um jogo individual, ali você tá participando, mas quando você tá participando de um torneio em equipe, dá uma olhadinha pro lado, vê como é que o companheiro tá, porque de repente aquele pontinho ou aquele meio ponto que seja muito importante, e aquilo tem que servir de trampolim, de motivação, né? Para que você já tá fazendo o teu melhor, com certeza, mas para você, eu preciso de um gás a mais. Então, daí completando, você precisa daquele gás a mais e de repente a situação do companheiro ali e tal
Cara, eu adoro torneios por equipes. Aqui a gente tem a cereja do bolo, digamos assim, são os jogos da juventude e os jogos abertos, que a gente gosta bastante. Esse ano vai ser modificado drasticamente por conta dessa pandemia, né? Mas esperamos que seja só mais este ano, que o ano que vem as coisas voltem ao normal como eram, porque era muito divertido, muito gostoso. Você ter aquela rivalidade que a gente tinha com as cidades da região e tipo, mesmo com as grandes cidades aqui do estado. Mas assim, você chegou num lugar que poucas pessoas chegaram, que foi na seleção olímpica, e é realmente uma grande honra e tal, né? Onde que você estava quando você recebeu essa notícia? E como que você recebeu essa notícia? Eu tava em casa, eu lembro que o Diamante, né, o André Diamante me ligou, daí ele falou assim, não conta pra ninguém, porque eu ainda tô montando, mas eu vou te escolher pra fazer parte da equipe olímpica. Aí eu falei, ai meu Deus, não é possível. Eu fiquei muito nervosa, assim, não, nossa, o boy vai me transmitir, eu vou fazer besteira, eu vou entregar as peças, nossa senhora, já era. Mas eu fiquei muito nervosa, né, fiquei muito, assim, nossa, vou fazer tudo errado, vou estragar o time todo. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí ele escolheu a Bia também, né, que foi a Bia Fratini, a Fratini, que foi a tabuleiro principal ali, daí às vezes eu entrava, às vezes ele mudava. E aí, assim, eu ficava morrendo de medo, né? Assim, nossa, ele vai me colocar. Aí quando ele colocou, aí eu falei, não, agora eu vou ter que dar meu melhor. Aí eu joguei lá, joguei muito bem. Mas aí eu lembro que a primeira partida eu perdi, fiquei bem triste, porque eu tinha jogado muito bem, tava bem melhor que a menina de Cuba. Mas quando ele me contou, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito feliz, claro. Porque, assim, nossa, tem que contar pro meu pai, só que ele falou, não conta pro seu pai, senão ele vai ficar contando pra todo mundo, porque meu pai, ele é todo, todo assim, ele é todo feliz quando acontecem as coisas boas, fica todo orgulhoso e vai contando pra família toda. Aí eu não podia contar pro meu pai. Aí quando o Diamante contou pro meu pai falou, como que você não me conta isso, Isabel? Aí ele ficou bravo, assim, ficou falando, como você não me conta? Mas aí eu não podia contar, senão ele já tava contando pra todo mundo. Aí fiquei bem feliz, fiquei bem nervosa. E aí, assim, no mês das Olimpíadas, foi em julho, agosto, não lembro direito. Mas por volta ali de julho pra agosto, eu fui pra Goiânia. Eu fui lá fazer um treinamento lá com o Diamante, a gente foi gravar uns vídeos de um projeto que a gente tava fazendo. Só que aí, como eu já tava lá, a gente foi treinando muito, eu joguei a Olimpíada da casa dele. Teve até uma rodada que eu joguei da cozinha, tinha uma geladeira atrás de mim, e as pessoas ficaram falando, ela tá na cozinha, assim, quem que joga da cozinha? Aí o povo ficou zoando lá no chat. Mas foi uma experiência muito boa, assim. Foi bem diferente, eu fiquei bem nervosa. Lembro que eu joguei com uma menina que é uma das melhores lá dos Estados Unidos, né? Acho que ela é número 4 das meninas de todo mundo, que é a... esqueci o nome dela. É Annie Wang, acho. Não sei se era ela. Acho que é Annie Wang mesmo o nome dela. Ela é WGM, bem forte lá. É mestre Fit também. E aí eu fui jogar com ela e falei, agora já era, né? O Diamante sempre me coloca no match que as meninas têm 2.300 pra cima. Aí eu falei, agora já era, eu vou jogar com a menina aqui. Só que aí eu fiquei muito bem na posição, assim, tava ganhando, tava destruindo ela ali, só que aí chegou no momento lá que eu tive que pensar uns 4 minutos, tava muito nervosa, que eu tava bem na posição. E aí eu fiquei com muito pouco tempo, aí a gente acabou empatando a partida. Mas aí o empate eu já tava muito feliz, porque a menina era muito forte mesmo. Mas... eu li no portal do Globo Esporte que saiu até uma matéria, né, quando você... Aí você acho que já tinha participado da Olimpíada, e aí você falou que tinha enfrentado umas meninas de Cuba, Estados Unidos e Canadá, né, se eu não me engano. Isso. E, assim, é possível você notar, assim, uma diferença de estilos no jogo das cubanas para as americanas e para as canadenses? Você conseguiu identificar isso? Pelo menos nas partidas, eu lembro que a menina do Canadá, ela era bem agressiva, assim, jogava bem forte. Eu perdi pra ela lá, foi a pior partida, na verdade, que ela foi bem agressiva, eu joguei meio mal. Aí ela atacou ali bastante. E a dos Estados Unidos, ela foi bem certinha ali na teoria.
jogou bem ali e tudo mais. Não percebi nada. Porque a linha que a gente jogou foi uma semi-tarraxa. E aí acaba que troca tudo, entra num final ali de bispo e cavalo, 2 torres. E assim, não tem muita coisa pra fazer, mas eu tive umas complicações ali com ela, que ela ficou mal na ala do rei. O rei dela ficou bem exposto. Mas, assim, ela não jogou tão bem, assim, igual eu acho que a do Canadá, que foi a que jogou melhor. E a de Cuba... Vixe, não lembro da partida, mas eu sei que ela ficou mal, que ela saiu avançando os peões ali muito, muito precoce e ela ficou mal por causa disso, mas assim, pelo menos o que eu notei foi isso, né? Do Canadá bem agressiva, dos Estados Unidos bem certinha ali, reservada. E a de Cuba, acho que ela teve uns erros de cálculo, se eu não me engano. Mas acabou que ela derrubou minha seta. Isso acontece, né? Às vezes. Tipo, você estudou ou você estuda ainda em colégio militar? Você pretende seguir, digamos assim, chegar numa curso superior, no ITA, no ESA, por exemplo, assim? Não, eu fiz colégio militar, acabei ano passado, né? Formei no ano passado. Só que eu não pretendo seguir carreira militar, nem nada assim, do exército. Eu passei agora na UFSC, mas eu creio que eu não vou fazer. Vou focar no xadrez, mas esses próximos anos. E aí depois eu faço, né? Não preciso, eu tenho 17 anos agora. Acho que não precisa fazer faculdade agora de uma vez. Acabei de sair do colégio. Então, tem gente que entra na faculdade com 20 e tantos. Então, acho que agora eu tô no momento do xadrez mesmo. E depois, se eu quiser, eu vou fazer. Tem que aproveitar esses momentos, tá num bom momento. Sem dúvida nenhuma, o fato de você ter sido convocada para a equipe olímpica, é lógico, é uma marca indelével na carreira de todo jogador, independente da modalidade. Você defendeu o teu país de alguma forma, né? Mas assim, você almeja alçar voos mais altos? O que deseja Isabela Conte aí no futuro? Eu coloco uns planos assim, de médio prazo, mais ou menos. Eu não coloco assim direto, eu quero virar GM. Mas eu quero primeiro ser melhor do Brasil feminino. Quero bater 2.300, virar mestre FIDE. E aí depois eu vou aumentando, depois virar MI, depois talvez GM e tudo mais. Mas no momento agora é melhorar mesmo, assim. O momento agora é melhorar meu xadrez, que eu tô estudando bastante, tô estudando um livro de estratégia agora, eu tô querendo melhorar. E tentar buscar ficar entre as melhores do Brasil, representar na Olimpíada e tudo mais. Porque a número 4 é a Susana Chang, né? Ela tem 2030, se eu não me engano, de rating feed. Então, acho que dá pra buscar aí, pelo menos, representar a Olimpíada em algum próximo ano. Tentar passar ela. E depois tentar passar a Teral. Com certeza. A Teral ali é barra você chegar lá, mas quem acredita sempre alcança, né? E essa obstinação, essa boa ambição é importante ter, né? Eu sempre digo assim, eu não acredito em limites, eu acredito em superar os limites, passar os limites, entendeu? Porque dá impressão, não sei se é com todo mundo, comigo pelo menos é assim, se você estipula um limite, você chega naquele limite e você se acomoda. Eu cheguei aqui. Então eu não curto muito isso, sabe? Eu, particularmente, eu gosto de ultrapassar os limites, né? Tudo bem, você coloca, entre aspas, um limite que vai ser ali o parâmetro para você. Mas não, eu quero passar aquilo, eu quero coisas maiores e tal. E isso não é errado, né? Você pode crescer, lógico, sendo uma pessoa humilde, mas é importante você ter essa ambição de sempre querer o melhor e tal, né? Isso é importante. Com certeza. Você já comentou que você considera uma das suas melhores partidas de 2017 no Sul-Americano, né? Aquela foi bem melhor. E assim, como que foi a tua preparação para essa partida? Essa eu lembro que eu tava de brancas, eu joguei uma inglesa. Acho que foi isso. E eu lembro que eu sempre preparava ali com os meus amigos, né? A Duda, o Natan, o Bonvini. A gente se ajudava ali.
Mas essa partezinha em específico, eu sempre olhava as linhas, assim, que ela jogava, né? Aí eu vi que ela jogava lá e preparei, mas nada, assim, muito específico pra ela. Eu lembro que eu treinava com Sup na época. E aí, às vezes eu pedi uma ajuda pra ele, mas acho que nessa daí não teve nada demais, não que eu lembre. Mas tava falando das melhores partidas, mas a minha melhor partida, sem dúvida, é contra o Ivan Nogueira, sabe? O mestre Feed Ivan Nogueira, conhece? Sim. Joguei com ele em Taubaté, no ano passado, em 2020, no aberto lá que teve. E aí foi uma partida foi muito boa a partida, eu preparei contra ele. Aí ele jogou um negócio que eu não tinha preparado, ele mudou o repertório, porque ele tem dessa, todo mundo fala que ele joga A4 no primeiro lance. Aí ele mudou na hora ali que eu tinha jogado, ele jogou E4, se não me engano, e o que eu tava preparando era alguma outra coisa, não lembro muito bem. E aí ele jogou um Gambito Morra, assim, foi direto tentar me quebrar, só que aí eu não entrei no Gambito Morra, eu joguei a variante lá que eu sabia mais. E aí depois entrou numa complicação, ele pegou uma posição bem boa ali comigo, e aí ele jogou um lance errado lá, e aí eu tive um golpe tático, assim, uma sequência, uma combinação lá. E aí acabou que ele não calculou tudo, aí eu ganhei material, ganhei a dama dele. Ficou 2 torres contra 2 cavalos no final ali. Aí eu tinha 2 qualidades a mais, né? Eu troquei minha dama ali pra ficar com outra posição mais simplificada. E aí acabou que eu ganhei dele. Mas a sequência ali da combinação foi muito legal, assim, foi muito, muito boa, assim. Foi a partida que eu mais calculei na vida. E aí eu lembro que eu cheguei com 30 segundos no relógio ali quando acabou a combinação. E era partida de 1h30 mais 30 segundos. Daí eu falei, meu Deus, tem que jogar mais rápido. Mas eu calculei muito aquela partida, pensei demais. E aí foi muito boa por causa disso, por causa do cálculo. Sim, eu tive a alegria de enfrentar o Carlsen em 2014, na simultânea, né? E, lógico, o que você vai preparar contra o Carlsen? Tem o que você preparar, né? Você vai jogar. Mas assim, eu ainda brinco, né? Ele adivinhou que eu não jogava e jogou aquilo que eu realmente não gostava, que era enfrentar a siciliana com cavalo C3, né? Fechada. Eu não gosto de jogar. Eu defender a siciliana e enfrentar o cavalo C3, um curto. E ele jogou justamente essa. Mas assim, não foi surpresa, porque o Carlsen joga de tudo, né? Mas foi bacana, foi uma oportunidade legal de enfrentar ele, assim, também. Também tive a alegria de enfrentar o Topalov, também em Caxias, então foi bem... Topalov eu empatei, né? Topalov foi bacana, porque, ele jogou uma London contra mim, assim, e tal, foi... Aí, a London eu tinha visto algumas linhas, mas não esperava que ele fosse jogar, né? Mas ele enfrentou 40 pessoas na oportunidade, e aí sobrou a London pra mim. Mas, assim, foi um momento bem legal quando ele propôs empate, né? Ele chegou em tablas, aí eu falei, não, com certeza, campeão, vamos aceitar isso aí sim, né? Então foi bem bacana. Mas, assim, não foi, digamos assim, a minha imortal com ele. Logicamente, por você enfrentar um ex-campeão mundial, um jogador que já foi número 1 do mundo e ficou muito tempo no top 10 aí, né, da FIDE. Claro, foi uma coisa, mas não foi a minha imortal, assim, joguei partidas melhores, assim, até porque eu acho que se ele continuasse ali, ele ia com certeza ganhar, porque esses caras conhecem posições, assim, que a gente não imagina, né, a gente não tem um alcance no primeiro momento. Mas eu consegui fechar muito bem, assim, com a peãozada lá e acabou dando certo. Né? Mas você estava falando de treinamento e tal, ali um pouquinho antes, mas como é que é a rotina de treinamento? Você treina sozinha hoje, ou você tem um treinador? Como que é a tua rotina? Quantas horas? Ou você treina alguma coisa específica em alguns dias da semana? Como que é? Então, claro, assim... não precisa contar o pulo do gato pra gente, né? Não, todo dia eu tento fazer cálculo, né, tática, que eu tô fazendo agora o Imagination in Chess, aí todo dia, assim, eu faço pelo menos uns 2 exercícios, 1 hora mais ou menos, 1h30, vai depender do dia que eu tô mais animada, tô mais motivada, e aí depois eu tô lendo o livro de estratégia, né, que é o Tratado General de Ajedrez do Grau, Roberto Grau,
É famosíssimo esse livro, né? É que eu tava com problema em estratégia ali, que eu joguei. Esses últimos tempos, né, teve um aberto em Timbó. Joguei umas partidas, eu joguei bem mal, foi o pior torneio assim que eu tive. Acho que de todos os tempos, que eu joguei muito mal. E todas as partidas ali. E aí eu vi que eu tava com problema em estratégia, joguei uma partida contra um cara que teoricamente deveria ser mais fraco. E aí eu joguei tudo errado, deixei ele passar os peões, assim, não entendi nada que eu tava fazendo. Se eu vejo a partida agora, eu penso, isso foi há 5 anos atrás, Isabel. Mas aí eu tava com problema, assim, em estratégia, daí eu tô com um professor, que é o Simão, acho que você conhece, né? Simão. Ele era da Argentina, tá morando no Brasil. Não sei te dizer, acho que não. Ele é mestre FIDE, tem umas normas de MI, mas enfim. Aí eu tô fazendo aula com ele. Aí uma vez por semana a gente tá fazendo aula, ele tá me ajudando. Tá me ajudando em tudo, né? Eu tô jogando uns blitz aí também, aí ele tá tentando me ajudar, porque eu sou muito ruim em blitz, assim. Mas eu era muito ruim mesmo, assim. Eu não conseguia jogar blitz, que eu perdia no tempo em todas. Aí ele tá me ajudando também, dei uma melhorada. Consegui pegar 2,100 no chess.com. Aí ele tá me ajudando nisso aí também. Mas ele que me passou o livro e tudo mais. Eu tenho um problema sério com Blitz, né? Há algum tempo aí, digamos aí, uns 10, 12 anos, eu até jogava razoavelmente bem. Blitz era rapidinho e tal. Aí vai parando. E até tem uma série aqui no nosso canal que é Maurides, o Destruidor, dos próprios jogos. Porque eu chegava em posições assim que eu tava muito bem, e aí acabava entregando, assim, loucamente. Parece que eu tinha um vício em entregar nas partidas ganhas. Eu ficava muito bravo com isso, sabe? Muito bravo com isso. Mas hoje assim, claro, hoje eu tô mais como organizador e tal, né? E técnico das equipes e tal, e formador. Nunca fui um jogador forte, né? Gostava de jogar e tal, de vez em quando acertava uns capivaras mas eu sou um capivara mor, né? Eu, se tiver título de GM pra capivara, né? Até a gente tinha um título aqui que era GMP, né? Que era Grande Mestre Piraense. Mas hoje eu acho que é Grande Mestre Capivara, né? Aquele P ali tá pro meio, né? Grande Mestre Capivara. Mas era muito legal essa fase da vida. Mas assim, graças ao xadrez, você como jogadora forte já deve ter viajado muito, né? Teve alguma viagem assim que marcou você, que você gostou de conhecer aquele país, a cultura, as enxadriças, os enxadriços, os jogadores? Conta um pouquinho pra gente. Teve a viagem mais legal, né? Foi pra Grécia, que eu fui no Mundial lá. Mundial de categoria, eu joguei Sub-16. Foi a melhor viagem de todas, assim. Eu viajei. Tinha algumas pessoas do Brasil, tinha o Davi, sabe? O Davi de Santa Catarina, eu não sei falar o sobrenome dele. Stock Buns. Aí, ele joga muito aqui no Paraná, ele joga por São José dos Pinhais aqui. Ah, tá. Aí o Nathan Filgueiras também foi um outro, só que a gente não conhecia ele, né? Que ele chama Gabriel. Não lembro também o sobrenome, ninguém conhecia ele, assim, ele foi, aí a gente conheceu lá. Aí a gente ficou bem próximo, todo mundo. E aí conheci muita gente de fora também. Tinha algumas meninas que eu já via em outros torneios, aí ficou mais próximo. Aí era muito, muito legal, porque quando era dia de folga, né, quando não tinha partida, aí ficava todo mundo ali na área da piscina, ficava todo mundo conversando e tudo mais. Foi bem legal, assim, de amizade. Mas as partidas também foram muito, muito legais. Eu lembro que a primeira partida eu joguei contra a Ana Kremlin, que é filha da Pia Kremlin, e do outro GM lá, que eu não lembro o nome do pai dela. Mas aí eu joguei com ela na primeira partida e falei, a menina é muito forte, né? Só que aí eu consegui ganhar dela na primeira partida, já fiquei muito feliz, comecei o torneio super feliz lá, bem, que eu ganhei da menina forte. Aí depois ganhei umas partidas, perdi, não fui muito bem no torneio, mas com certeza foi uma experiência muito boa, assim. Com certeza. De jogar lá o Mundial, né? E o lugar também era maravilhoso, né? Na Grécia ali, o hotel era um resort com uma praia logo na frente, era grandão. Era bem, bem bonita. Aí a gente foi numa cidadezinha ali do lado, que tinha uma vila. A gente foi quando a gente tava voltando, né? Que o voo era de lá que a gente tava, que é
Halk, Diki, não sei falar muito bem. Aí eu tinha uma conexão em Atenas. Aí teve um dia no dia que a gente tava voltando, a conexão em Atenas, acho que demorava 8 horas. Aí a gente saiu, eu e meu pai. A gente saiu de Atenas, foi conhecer lá. Bem bonito também, lotado de gente. Eu lembro que tinham umas pessoas tocando música no meio da rua que tava tão bonito. Aí a gente conseguiu visitar Atenas também. E aí teve uma parada também do voo em Amsterdã. E essa parada durava, acho que era um dia, assim. Daí a gente ficou lá também, visitou Amsterdã. Eu lembro que era Halloween, e era de noite, né? E tava todo mundo fantasiado na rua. Tava bem engraçado. E então deu pra conhecer outros lugares, né? Não só o lugar que a gente viajou pra jogar. Mas, claro, não é o tempo, assim, não é muito tempo pra visitar, mas a gente dá um jeito, né? De ficar umas horinhas pra conhecer. Mas essa daí foi a mais legal, assim, de visitar os lugares e tudo mais. Imagino, a Grécia, né, é um dos berços da civilização. Uhum. E então deve ser uma coisa magistral, né? Surreal você conhecer. Eu tenho muita vontade de conhecer esses lugares e tal. Uhum. Mas eu tinha. Não sei se eu tinha, se eu ainda tenho, não sei dizer ainda. Tinha muito medo de viajar de avião. Eu me obriguei a viajar de avião porque quando a atleta nossa aqui, a Mitzi Vedô de Ramos, foi campeã brasileira, ela ganhou o direito de jogar o Sul-Americano na Argentina, né, 2019. Uhum. Eu tinha prometido para ela, se ganhar eu vou com você. Mas você tem medo de voar? Não, mas tá prometido, se você ganhar. E ela ganhou. E aí eu fui, né? Prometeu, tem que cumprir. Ninguém é obrigado a prometer, mas depois que promete, é obrigado a cumprir. E eu fui, né? Eu fui e... não vou falar para você que eu não tive medo, né? Mas assim, a minha palavra valia... Eu achava que tinha mais força ali do que aquele medo naquele momento. Então tem muitos países que eu tenho vontade de conhecer e tal. Mas acho que hoje eu viajo de boa, assim, acho que é tranquilo. Acho que eu perdi, acho que aquele primeiro impacto que dá, eu tive muito medo, tipo, na decolagem, assim, eu fiquei meio travadão ali. Eu adoro quando vai decolar. Mas depois vai embora, né? Não, mas tranquilo, hoje acho que não tenho mais medo. Até quando eu participei do seminário da FIDE, acho que foi em 2017 ou 2018, foi quando eu me tornei árbitro FIDE, né? E aí foi um amigo meu também, o Zampier, de Curitiba, e ele falou, Maurício, vamos pegar o avião aqui, né, de Curitiba a São Paulo, nossa, rapidão. Eu falei, não tem perigo. Eu vou daqui até Curitiba e de Curitiba até São Paulo a gente vai de ônibus. Mas Maurício, a gente... Não vou. E a gente vai de ônibus. Daí ele ficou, pra ir comigo você não foi, pra ir com a Mitzi você foi, né? Pô, mas eu prometi pra ela, pra você eu não prometi que eu ia, né, de avião. Mas assim, a gente vai perdendo esses medos, assim. Com certeza. E conta pra gente como que foi a ideia de criar o canal, que é muito legal, por sinal. Eu vou deixar o link de todas as tuas redes sociais aqui na descrição do podcast. Como que foi a ideia de surgir, de criar o canal e as ideias, como que vão surgindo, aqueles de alcançar o rating, xadrez às cegas, enfim, como que foi a criação do canal da Isabela Conte? Então, foi na época aí da Olimpíada, né? Foi um pouquinho antes, não, foi um pouquinho depois, na verdade. Que foi que eu tava com um projeto com o Diamante, da gente fazer a gente ia fazer um curso com os vídeos, né? E aí queria ter mais visibilidade. Daí ele falou, como ninguém te conhece, melhor você fazer, assim, um canal e alcançar mais gente e tudo mais. Então, no início era só pra eu também aprender, né, a gravar vídeo, porque eu era muito tímida, assim. Eu ainda sou um pouquinho, mas antes eu era muito, assim. Eu ainda sou, eu não gosto de ver meus vídeos, eu fico com vergonha. Mas aí ele falou pra eu fazer, assim, pra eu perder a vergonha, pra eu aprender mais a como falar, né. Eu falei, tá, de primeiro eu não queria fazer, porque eu tinha essa timidez toda e achava que não ia dar certo e tudo mais. Mas aí eu falei, não, tá, vou fazer, vai dar certo. E aí eu comecei. Comecei lá em Goiânia mesmo. Aí peguei microfone, webcam, comecei a gravar. Eu lembro da primeira live que eu fiz com o Diamante. Aí o Diamante me ligou, falou, a gente vai fazer live daqui a 2 horas, tá? Deu, nossa senhora. Eu nunca fiz uma live na vida, assim. Eu não gostava nem de falar, quando me chamava, assim, pra falar alguma coisa de algum torneio.
pra eu explicar como é que foi, tipo, como que eu me senti. Eu odiava fazer isso, que eu não sabia o que falar. Aí eu falei, nossa, live daqui a 2 horas. Eu fiquei muito nervosa. Eu lembro que eu abri o Lichess pra fazer uns exercícios pra ver se acabava a minha ansiedade, nervosismo. E pra ver se eu não jogava tudo errado na hora da live. Aí eu lembro que eu tava com uns 2.500 no Lichess de exercício. E aí eu fui fazendo, aí eu caí pra 2.200, que eu tava muito nervosa, não conseguia fazer nada. Aí eu falei, meu Deus, vai dar tudo errado na live. Aí eu fiquei mais nervosa ainda, não me ajudou. Aí quando começou a live, fiquei mais tranquila. Fiquei conversando e jogando partida e deu tudo certo. Aí eu gostei até, achei bem legal, assim, de fazer. Do povo ali no chat também comentando, conversando. Sim. Aí acabei que eu gostei e perdi, assim, a timidez. E continuei gravando os vídeos da inglesa siciliana lá, que foi a primeira série. Aí depois eu analisei as partidas das Olimpíadas, que foram bem boas, as partes foram bem legais. E aí depois eu continuei com algumas outras séries, né? Subi depois no chess.com, de 1900 para 2000. Aí agora eu tô fazendo, jogando D4 e D5 no chess.com também, subindo de 400 até 1800. E aí eu continuei, gostei bastante. Aí agora eu comecei uma série nova com o Lucas, né? O mestre Fiji, Lucas Cardoso. A gente tá fazendo uma série jogando às cegas agora. Subi de 400 a 1600 sem ver o tabuleiro. Acho que essa vai ser mais difícil. Mas foi bem legal jogar assim. Eu não costumo jogar às cegas. Aquela foi a primeira partida que eu joguei até o final mesmo. Que normalmente eu paro no meio e falo, não dá mais. Nunca treinei mesmo às cegas. Só calculando, né? Que a gente imagina o tabuleiro e tudo mais. Mas aí vamos fazer e ver como que vai sair. A primeira vez que eu tive... A primeira vez que eu tive contato mesmo com xadrez às cegas, eu não estava cegas, mas o meu amigo estava, o Sérgio Busquete, aqui de Piraí, que é um jogador muito forte. E aí ele falou, Maurício, quero jogar cegas. Eu falei, não, tudo bem, mas eu vou enxergando, porque eu não consigo. Não, mas vamos tentar. Eu falei, não, se você quiser, beleza. E aí ele foi sem enxergar, até que foi bem longe e tal. E esse, digamos, foi o primeiro contato às cegas, assim. Mas eu não estava cegas, né? Ele estava. Mas agora, digamos, o contato de fato de uma pessoa enfrentando várias ao mesmo tempo foi com o Carlsen, em Caxias. Que ele participou de uma simultânea, ele foi numa associação de deficientes visuais. E aí ele enfrentou, acho que na época, 5 ou 6 jogadores, né? Ao mesmo tempo. Ele empatou uma, mas a partida estava muito ganha para ele, mas ele fez ali uma política de boa vizinhança e acabou empatando a partida e ganhou as outras 5, assim. Eu fiquei de cara, falei, pá, isso como que pode e tal, né? Ao mesmo mas tempo, aí eu fui ver outros vídeos dele, ele enfrenta 10, 12 jogadores cegas, assim, eu falei, credo. Pois é, eu não consigo, eu jogo mal olhando, né, enxergando, você imagina ele jogando contra 10, 12, fazendo partidas muito boas, com combinações bem boas, né, não perdendo golpes táticos e seguindo umas estratégias ali e tal. Ele é incrível, né? Mas o Carlsen é incrível, né? Sou suspeito de falar. É muito legal, foi muito legal conhecer ele. Quem eu gostaria de conhecer também era a Polgar, que a Polgar acho que é referência para todo mundo, né? Polgar é brincadeira, né? Na verdade, as 3 são referências, né? As irmãs ali, né? É brincadeira. Tem documentários sobre a Susan também e tal. Então elas são... Cara, elas estão, como diria o Bruno Henrique, estão em outro patamar. E então eu gosto muito dela, das Polgars, assim e tal. Sim. Bom. Pois não? Não, pode falar. Então, a gente tem alguns quadros aqui, né, no nosso podcast, quadros fixos, algumas surpresas e tal. E o nosso primeiro quadro de hoje é o Momento Polgar. Momento Polgar. Então, nesse Momento Polgar, a gente gostaria que você compartilhasse com a gente alguma história tua. Você já meio que adiantou que foi a tua melhor partida, mas se você quiser falar mais detalhes dessa partida, ou se teve alguma outra partida que você pensou, nossa, eu joguei assim muito bem. Não que você tenha pensado, joguei igual a Polgar, mas tipo, nossa, eu joguei muito nessa partida, né? Foi uma partida, achei alguns lances assim brilhantes e tal. Compartilha com a gente esse momento aí.
Teve uma partida, assim, foi no Floripa Chess Open. Tiveram duas, na verdade. Uma foi no rápido, foi no torneio de rápido, foi a primeira vez que eu usei uma linha que eu tava aprendendo, né? Que um amigo meu me mostrou, o Matheus Mendes, de Juiz de Fora. Matheusinho, Goku. E aí, ele me mostrou uma linha da inglesa, que é jogar com torre G1 e G4, né? Ir pra cima, assim, do adversário, avançar G4, G5, H4, H5. E aí, quando ele mostrou essa linha, eu falei, eu nunca vou jogar isso, né? Porque eu tenho um jogo assim, mais posicional e tudo mais. Aí ele me mostrou e eu falei, tá, eu vou usar, né? Vou guardar aqui, achei bem legal a linha, diferente. E aí, tipo assim, eu nunca usei nenhum torneio. Aí chegou no Floripa Chess Open do Rápido, que o meu adversário, né? Acho que era o Afonso Martins. Acho que esse é o nome dele, né? Você sabe quem é? Não, mas tudo bem. Mas aí tava jogando contra, acho que era o Afonso mesmo. E aí, era na partida de rápido, ele entrou na linha ali certinho, né? Daí eu falei, tá, agora eu escolho jogar com torre G1 ou eu só jogo rock e vou seguir normal. Eu falei, não, vou jogar com torre G1. Aí joguei torre G1. Aí acho que ele achou meio estranho, né? Aí ele seguiu lá, daí eu joguei G4. Aí depois G5. Aí eu lembro que ele tomou meu peão de H2 com o bispo, né? O peão tava caindo, mas se ele tomar ali, ele vai ter complicação, porque ele vai ter que voltar as peças depois e ele não vai ter tempo, porque meu ataque chega muito rápido. E aí acabou que não deu tempo, aí eu depois ganhei a dama dele, eu joguei assim, tudo muito certinho, foi tudo muito, muito bom, assim, já sabe, ataquei muito, então acho que esse foi o momento polga que eu consegui atacar muito. Bacana, e ele não teve chance. Mas aí teve uma partida no Floripa Chess Open no Pensado também, que foi contra o Leandro Campelo. Ele foi campeão mineiro ano passado, né? Ele é bem forte, tem uns 260 feet, assim, jogador forte. E aí eu tava jogando contra ele ali na pensada, aí eu lembro que ele tava tentando me atacar, que ele joguei uma siciliana, a Paulsen, e aí ele tava jogando lá, G4, G5, vindo pra cima. Daí eu falei, tá, como ele tá atacando ela, eu vou contra-atacar aqui no centro, né? Joguei um D5. Eu lembro que o rei dele tava em H1, meu bispo em B7, né? Então tava ali na cara do rei dele. Aí quando eu jogo D5, ali se quebrar o centro, meu bispo já tá ali, no descoberto. Aí eu joguei lá o D5 e deu um contra-ataque muito forte. Aí eu saí ganho ali, entrei no final muito ganho, com uns 3 peões a mais, com par de bispo e tudo mais. E aí eu lembro quando eu saí da partida, eu lembro que o Lucas tava ali assistindo a partida, né? Quando ele desistiu. Aí ele tava muito feliz, assim, daí eu saí pulando, tava pulando comigo, foi assim, um dos momentos mais legais, porque eu tava muito feliz, fiquei bem feliz ganhando dele, porque ele tinha sido campeão mineiro, assim, daí achava que ele era muito forte pra eu ganhar, mas eu consegui ganhar, e foi esse ano essa partida, aí foi em janeiro. E aí esse daí também foi recente. Foi bem recente. Bacana. Até pela tua idade, né, você tem 17, eu acho que, digamos assim, a imortal da Isabela Conte ainda está por vir, né? A gente espera que isso aconteça, né? Uhum. Eu acho que a minha imortal aconteceu em 95, eu acho. Eu já jogo há algum tempo, né? Então acho que foi em 95. Eu sacrifiquei 2 bispos lá, os bispos de Lasker, né? E acabou dando certo naquele momento. Mas bacana. Mas teve outros momentos quando eu era criança mesmo. Eu lembro que teve uma vez que eu tava jogando o Campeonato Carioca, que foi quando eu tinha uns 10 anos. Eu lembro que eu tava jogando no Sub-14, porque não tinha gente do Sub-10 nem Sub-12. Aí colocaram todo mundo no Sub-14. Aí eu tava na última rodada contra uma menina Sub-14 lá, mais forte. Aí eu entrei num final de rei e torre contra rei, né? Eu tinha rei e torre. E eu não sabia dar checkmate de rei e torre ainda. Aí eu fui tentando. Até que eu consegui cercar o rei dela, cercando. Aí eu consegui, né? Ela desistiu uma hora ali, porque ela viu que eu tava conseguindo. Só que eu não sabia, assim, aí eu descobri ali na prática mesmo. E quando ela desistiu, eu fiquei bem feliz, que eu falei, tá, agora eu não vou ter que precisar mais pensar. Porque foi muito difícil tentar achar o mate de rei e torre contra rei até aqui. E teve outro momento também, que era bem pequena, devia ter uns 12 anos, eu lembro que foi no Campeonato Popular do Rio de Janeiro. E eu tava lá, pequenininha, jogando contra o cara mais velho. Aí ele tava me destruindo, assim, eu tinha rei e torre, ele tinha várias peças no tabuleiro. Aí ele meio que afogou meu rei, só tinha a torre, né? Daí o cara já tava assim, meio jogando assim, todo displicente, falando, ai, tá muito ganho, né? Eu vou ganhar dessa, por que ela não desiste, sabe? O cara tava assim, bem arrogante.
Aí eu fui e dei cheque, assim, nele de torre, né? Entregando minha torre. Aí ele saiu, aí eu fiquei dando cheque, entregando a torre, né? Que se ele tomar, é empate. Aí ele ficou fugindo, tentou o máximo ali. Até que chegou uma hora que ele disse, tá bom, é empate. Aí tava um monte de gente em volta, assim, da mesa. Aí o Mascarenhas, que era o organizador do torneio, começou a bater palma, todo mundo começou a bater palma. Aí ele também descobriu o carrapato. Aí eu fiz umas descobertas aí quando eu era mais nova. Mas esses momentos aí foram bem legais também. Isabela, a gente chegou no outro momento, no outro quadro, que é o momento pastorzinho. Momento pastorzinho. E esse momento pastorzinho, logicamente, é o oposto desse momento polgar. Alguma partida sua, você olha pra trás assim e falei, puxa vida, era melhor ter ido assistir o filme do Pelé. Conta pra gente como é que foi essa, se é que você teve, né, algum momento assim. Eu falei que esse ano eu joguei lá o Timbó, né, assim, que foi foi um dos piores torneios. Joguei bem mal, assim, as partidas, né. Então teve uma partida lá em específico que foi contra um cara lá, acho que ele tinha 1.600 feed. E aí eu joguei tão displicente, joguei tudo errado, deixei ele avançar todos os peões ali no centro. Aí eu não pensei, assim, se eu podia fazer alguma combinação também, só fiquei passando lance, assim. Então eu joguei muito mal essa partida, foi uma das piores, assim. Nossa, joguei tudo muito errado. Mas teve uma partida também contra acho que foi contra o Jean, lá de Minas. Ele é um menininho lá, tem 2 irmãos, né, o Kevin e o Jean. Aí eu joguei contra um deles, eles são pequenininhos, assim. Aí eu lembro que eu tinha, acho que era 2 peões a mais na partida toda, assim. Aí entrou no final de torre. E aí eu lembro que um amigo meu, o Breno, ele tinha falado assim, entra em final de torre, que ele não sabe final de torre. Eu falei, beleza. Entrei no final de torre com 2 peões a mais. E o menino defendeu tudo, assim, ele conseguiu empatar a partida com 2 peões a menos no final de torres. Aí depois que eu saí da partida, assim, tava destruído aquele, acho que tinha uns 1.100, 1.200 de feed, e ele conseguiu segurar o final de torre. Aí eu saí assim, totalmente, meu Deus, eu não sirvo pra jogar xadrez, assim. Eu empatei com o menino de 1.200, eu tava bem triste. Aí o Breno, que falou comigo, aí ele falou assim, eu tava conversando com o Hugo, que foi o professor deles, aí ele falou que depois da minha partida contra o Jean, né, que o Breno tinha jogado com ele também no outro torneio, aí ele falou, depois que ele perdeu pra mim naquele final de torre, o Hugo ensinou todos os finais de torres pra ele. Aí eu falei, obrigada pela dica, né, por ter entrado no final de torre. Aí eu fiquei bem assim, nossa senhora. Mas ali, assim, joguei assim, joguei meio mal também, né, mas acho que a pior mesmo foi a desse ano, contra lá em Timbó, com o cara lá. Que eu perdi sem fazer nada, assim, deixei o cara fazer o que ele quiser ali, né, ele ganhou fácil, aí foi bem ruim essa partida. Mas aquela aí do final de torres também, fiquei bem triste. Acredite, eu super entendo essa situação, porque comigo é muito frequente, né? Era frequente e continua sendo frequente. Em algumas partidas eu falo, nossa, velho, como que eu cheguei até aqui? Mas tranquilo, acontece e depois eu levo sempre pra um viés mais de humor, né? Na hora, lógico, assim. Antes, quando eu era muito mais competitivo, logicamente eu ficava meio pilhado e tal. Depois, né, com o tempo, hoje eu mais empurro as peças pra se divertir e tal, né? Então vamos para o próximo quadro, que é o quadro Topzera. Topzera. E aí, nesse quadro Topzera, é assim, todo jogador de destaque no país, e que eu tive a oportunidade de entrevistar, ou que eu acompanhei algumas lives e tal, e que eles fizeram parte também de algumas lives nossas, alguns eventos, e aí chovem aquelas perguntas, mas quem que ele acha que são os melhores da história, né? Quem que ela acha que são os melhores da história? Então virou meio clichê, mas o povo quer saber, já dizia o Serginho Malandro, o povo quer saber. Então, quais que são, digamos assim, na concepção da mestre nacional Isabela Conte, os 5 maiores enxadristas da história no absoluto?
Bom, acho que em primeiro vai ser o Carlsen mesmo, porque o Carlsen, ele é bom em tudo, assim, na abertura, meio jogo, finais, ele é muito bom em tudo, ele sabe de tudo, então eu vou colocar o Carlsen em primeiro. Em segundo, creio que Bob Fischer. Sempre tem essa discussão, né? Se o Fischer estivesse agora, será que ele ia ganhar e tudo mais. Mas eu vou colocar ele em segundo, porque acho que atualmente o Carlsen é superior. Em terceiro, isso é difícil. Eu gosto muito dos jogos do Petrosyan. Acho bem interessante, ele é bem posicional, assim, achava bem legal. Tem até uma linha que eu gosto muito de jogar ali, mas não sei, eu gosto muito dele, então eu acho que eu vou colocar ele. Tem o Capablanca também. Isso é muito difícil. Eu nunca fiz esse top 5 meu. O Capablanca eu gosto bastante de ver as partidas dele, principalmente nos finais. Tô estudando ainda mais agora com o livro aqui que eu tô lendo. Aí tem várias partidas dele, então agora eu tô gostando muito das partidas dele dos finais. Então, eu acho que isso vai mudar também daqui a pouco, mas por enquanto vai ser o Carlsen, o Fischer, o Petrosyan, o Capablanca. Difícil. Mas eu também gosto muito dos jogos da Judite, né? Então a Judite vai entrar aí também. Mas ela vai entrar em terceiro. Vai entrar... Tá, então vai ser Carlsen, Fischer, Judite, Petrosyan e Capablanca. Acho. É uma lista de respeito, lógico, mas é a primeira vez que alguém deixa o Kasparov de fora do top 5. Verdade, Entendeu? esqueci dele. Não, mas imagina. Não vou colocar. Não, mas é uma questão de gosto, é uma questão de como você entende o jogo também. E, digamos assim, daquilo que você entende como xadrez, que para você é interessante. A minha lista sempre foi o Kasparov em primeiro, né? Em segundo eu já coloco o Carlsen, em terceiro Fischer. Em quarto, o Karpov. E em quinto, eu sempre fico ali na dúvida, Alekhine e Capablanca. Acho que dependendo do dia, eu inverto eles assim, sabe? Mas são jogadores geniais. O Petrosyan é um jogador que dispensa comentários. É um jogador sempre muito sólido, muito firme, muito difícil de ser batido. Né? Talvez não sei, não fiz esse levantamento, mas talvez entre todos os campeões do mundo, talvez eles sejam os que tenham menos derrota, talvez sejam os que tenham menos derrota, acho que talvez ali ao lado do Capablanca também, né? Foi um jogador que perdeu muito pouco. Então, realmente é um jogador extremamente sensacional. A Polgar dispensa comentários, logicamente, pela história que ela escreveu, não só no xadrez feminino, mas principalmente no xadrez mundial. Logicamente, não é a primeira vez que alguém cita a Polgar aí no top 5, porque realmente ela é histórica, ela deixou uma marca no xadrez aí que eu gostaria, logicamente, que mais mulheres chegassem nesse nível, né, de excelência da Polgar, e acredito que vão chegar, aposto nisso. Mas assim, é uma marca que vamos e venhamos, é muito difícil de ser quebrada, né? Porque ela, além dela quebrar todos os paradigmas de enfrentar os homens ali e detonar os homens, a verdade é essa, porque ela fazia partidas. Inclusive o próprio Kasparov já foi vítima dela, né? E o Kasparov sempre foi uma pessoa meio polêmica nas declarações e tal, né? Mas ele respeita muito a Polgar. Ele deu uma declaração recentemente que sempre que ele ia enfrentar a Polgar, ele tinha certeza que iam ser partidas muito duras, porque ela era uma grande jogadora, sabe? Ele deu uma declaração dessa e tal. Tem aquela história lá, acho que foi uma partida contra a Polgar mesmo, né? Que ele tocou numa peça e aí voltou. No cavalo. E tal. Ele sabe ali onde que aperta o sapato, né? Ele sabia. Claro que não, isso não deve ser feito e tal, mas eu acho que ele percebeu, né? Eu jogo isso aqui, eu tô perdido e tal, né? Porque é Polgar, né? Talvez se fosse com outro jogador, não sei, de repente ele seguisse. Mas enfim, aí foi uma peça fora do tabuleiro aí do Kasparov, né? Mas realmente é uma história belíssima da Polgar e tal, é uma lista
de respeito, estamos falando de grandes jogadores, com certeza. O Uhum. Fischer eu tenho meio... eu tenho meio ranço, assim, do Fischer, porque eu acho que ele deveria ter enfrentado o Karpov e tal, mas, assim, o que o Fischer fez ali com os russos e tanto tempo ele realmente massacrava os adversários, com certeza um jogador, assim, indiscutível entre os maiores da história, né? Sim, com Entre os maiores... certeza. Eu sempre provoco a turma dos Fischer, que falo que ele amarelou pro Karpov, né? Lógico que que ele não foi isso. O Fischer tinha outros problemas lá para resolver e tal. Mas eu sempre gosto essa cutucadinha, né? Então, vamos aí para um próximo quadro, que é montando o tabuleiro. Então, Isabela, vamos supor que você vai montar agora, né, o tabuleiro, o seu lado do tabuleiro. E aí você tem que colocar o rei. Quem que é o campeão mundial que inspira você? Difícil. Muito difícil. Eu não sei, porque assim, o que mais me inspira mesmo é a Judite, não é nenhum outro campeão mundial. Então eu não sei quem colocar, assim, que realmente me inspira. Acho que, assim, o primeiro, né, que foi o Steins, ele tem umas partidas bem legais. Eu tava dando aula dele, assim, esses dias, então ele tem como o jogo dele mudou, assim, drasticamente, tal, que ele era bem agressivo, ele passou a ser bem posicional, assim... Foi um negócio, assim, que eu gostei. Aí os outros eu também, assim, gostei. Mas nenhum, assim, me inspira, sabe? Mas, inclusive, é a partida clássica dele, né? Que ele fica entregando a torre, né? O jogador. Aquela partida é lindíssima. Eu acho que é uma italiana, né? Que eles jogaram. É lindíssima aquela partida. Acho que é. Acho que é uma italiana. Mas, assim, tem o Fischer, né? Tem o... que eu sempre pego partida dele pra dar aula, por exemplo. Eu lembro que teve uma em específico que era que ele deixava um ponto fraco no adversário em E6 e atacava aquele ponto com todas as peças. E eu lembro que eu fiz isso numa partida logo depois que eu vi a dele, né? Foi contra um aluno até. E assim, isso aí foi bem, bem gratificante e muito bom de fazer quando você estuda e coloca em prática. Mas eu não sei, nenhum me inspira realmente. Acho que o que mais inspira mesmo é a Judite. Então eu colocaria a Judite como rei. Tá certo. E aí, então, a gente já... A dama, que é a jogadora que inspira, então você teria duas Polgars ali, né? No tabuleiro, né? Né, eu vou colocar a Judite e a Susan. Ótimo, ótimo. Nossa, bem pensado. Grande sacada, hein, Isabela? Grande sacada. As torres. 2 reis sem coroa, né? Não campeões do mundo. Que você gostaria de ter a seu lado. Ou 2 campeãs também, né? 2. Pensar. Acho que o. Acho que o Philidor. Sei. Creio que sim. E o outro? E o outro. Ou a outra? Talvez o Murphy. Nossa, olha só. 2 grandes nomes aí, sensacionais, de fato. Nossa, o Philidor, quando eu comecei a jogar xadrez, e eu fui conhecendo esses nomes e tal, e aí que eu vi aquele mate sensacional, né, o mate Philidor, eu não sosseguei enquanto eu não consegui dar aquele mate, e eu consegui, recentemente, no campeonato municipal, do ano passado, que teve que ser online, eu consegui um Philidor depois de muito tempo. Então, o Philidor e o Murphy, nossa, o Murphy aí, o Paul Murphy também dispensa comentários. Muitos dizem que uma lista entre os melhores da história tem que constar, né, o nome do Paul Murphy, porque realmente ele era sensacional. Eu sempre uso uma das partidas dele, que é aquela partida da ópera. Nossa, aquela é brilhante demais, cara. Aquela partida é surreal o alcance daquilo. Você olha aquilo lá, você fica... Parece que até de mentira. Parece que eles montaram a partida ali. Nossa, é famosíssima e, enfim,
É sensacional. Então vamos lá completar o tabuleiro. Os bispos. 2 pessoas que sempre apoiaram você. Meu pai, Leandro Conte. Vou colocar aí o Leandro Conte. E. Não sei. Vou colocar meu avô, Luiz Conte. Bacana, bacana. Os cavalos. 2 amigos que estariam na sua equipe. Vou colocar o Lucas Mito. E. Vou colocar a Luísa Félix. Legal. Então, fechando. Não precisam ser 8 peões, basta 1 peão. Um jogador ou jogadora que você conhece, que tem uma capacidade e que você acha que vai ser promovido, digamos assim. Vai chegar mais longe. Vou colocar o Mateuzinho, Matheus Mendes. Bacana. Então, antes da gente encerrar, agora a gente vai para o nosso último quadro, que é o Jogo Rápido. Então, nesse jogo rápido, eu falo alguma frase, alguma palavra para você, e você fala aquilo que vem primeiro na tua cabeça. Vixe. Tá Não, legal? isso é muito difícil. Tá bom. Não é. Vamos lá, então. Tá. Time de futebol. Vasco. Sério? Eu desculpe decepcionar você e tal, eu sou flamenguista, tá? E aquele 3-1 tá doendo aí. Vamos lá. Tá. Pizza ou lasanha? Pizza. Rock ou pop? Rock. Massa. Facebook ou Instagram? Instagram. O que irrita Isabela Conte? Egoísmo. Esse é um problema sério. Já virou até doença, né? Eu participei de uma palestra com um profissional de educação física, chama Rony Check. Abraço aí pra ele, Rony. E ele, numa das palestras, ele falava de alguns maus aí que estavam assolando a humanidade, e uma delas era a egoismose. Eu achei muito engraçado o jeito que ele falou, né? Mas é verdade, o egoísmo realmente é complicado. Ensinar ou aprender? Ensinar. Aprender. Ai, não sei. Dos dois. Eles se completam, na verdade, né? Porque quando você está ensinando, de alguma forma, existe uma reciprocidade com o aluno ou com a pessoa que você está conversando, que você também aprende, né? Sim, com Então, certeza. eu acho que realmente os dois se completam ali. Xadrez online ou presencial? Presencial. Sempre, né? Com certeza. A fase do jogo que você mais gosta é? Meio jogo. Meio jogo. Isabela Conte é uma jogadora? Posicional, eu acho. Deve ser isso. Então. Nossa, Isabela, eu quero muito agradecer você. Foi muito bacana. E agradeço muito você ter arranjado um espacinho aí na tua agenda para bater esse papo com a gente. Foi muito legal. Né? E faço votos que você continue sendo essa pessoa carismática, essa pessoa que todo mundo quer bem. Todo mundo que ficou sabendo que eu ia entrevistar você, nossa, ela é muito bacana, não sei o que e tal. E que você continue orgulhando o país, né? Que você continue carregando as cores brasileiras aí, sempre dando o teu melhor, do seu estado, o estado que você representa agora, o seu município, e que você é uma grande enxadrista, e que você pode ter certeza, tanto eu, que infelizmente eu não conheço pessoalmente, espero aí que nos próximos eventos a gente possa se encontrar, mas assim, desde já eu falo para você, eu admiro muitos jogadores que têm essa coragem, que têm esse crescimento, que têm essa inspiração,
E como eu sempre digo, pessoas como você, além de crescerem como jogadoras, você pode ter certeza que você é uma referência e com certeza você serve de inspiração para os mais novos, ou até para os mais velhos também, né? Que demonstra essa vontade de vencer, essa boa ambição, essa vontade de crescer na vida e mostrar que é possível e não, digamos assim, não parar diante dos obstáculos, aquilo servir de impulsão. Então, o meu agradecimento para você em nome do Xadrez Piraí, em nome do nosso Charcast, nossas redes sociais, tal, que a gente vai divulgar. A gente é muito agradecido pela essa oportunidade que você nos deu de ter essa conversa com você aqui. Obrigada pelo convite, achei bem legal. E aí, deixa tuas redes sociais aí pra gente seguir. Tá, meu YouTube é MN Conte, meu Instagram é isabela.conte. E aí eu vou divulgar também aqui no link da descrição do nosso podcast, tá? E sigam a Isabela, acompanhem a Isabela, que vale muito a pena, é muito divertida. E com certeza você só tem a ganhar. E é isso, muito obrigado, Isabela, e até uma próxima vez aí. Até, tchau. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.